Olá, sejam todos muito bem-vindos ao NP Agro. Hoje eu converso com o Maurício Nogueira, diretor da Atenagro, uma consultoria especializada em pecuária, na produção animal, e que vai comentar um pouco o desempenho do abate que o Brasil teve em 2024 e o que deve acontecer daqui para frente. Maurício, obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Alexandre, sempre um prazer aí falar com vocês. Maurício, bom, saíram os dados recentemente do IBGE, a gente viu um forte crescimento no abate, né? Abate recorde, e um desempenho bastante positivo em termos de número de cabeças abatidas em relação aos anos anteriores. O que dá para a gente resumir do que foi o ano de 2024 para a pecuária brasileira, para a indústria e para o produtor? Alexandre, eu acho que o que nós mais falamos durante 2024, quando se falou de pecuária, foi recorde. A palavra recorde acho que é a que mais apareceu, né? Então, nós viemos de um conjunto de mudanças que vem acontecendo na pecuária e que foram aceleradas, né? A partir de 2019, 2020, e nós finalmente colhemos isso agora em 2024. Então, a pecuária é uma atividade de ciclo longo, né? Demora mesmo a gente fazendo com muita tecnologia, com muita velocidade, ela é lenta, né? Ela vai levar lá, a gente coloca faz a concepção da vaca, né? Engravida a vaca, ela vai levar 9 meses, depois tem mais 7 meses até desmamar, e depois mais alguns meses para terminar. Então, ela é lenta, né? A resposta é lenta. E 2024, nós, como você mesmo falou, nós batemos recorde de produção, de abate, né? Isso nós vamos analisar aqui só o mercado formal, que são os números que estão na mesa de forma oficial. Aqui a gente tem uma estimativa do que foi abatido para consumo próprio nas fazendas e o que foi para o mercado sem passar por fiscalização. Mas vamos trabalhar com os números formais, né? Então a gente veio batendo recorde trimestre em trimestre, desde o final de 2023 até agora. Aí finalmente ele cai, né? O abate cai no último trimestre de 2024, né, que é o número que o IBGE acabou de soltar, mas ele cai ainda para patamares acima de quando a gente estava batendo os recordes lá na virada de 2023 para 2024, né, que foi nesse trimestre a bater 9,4 milhões de cabeças, que ainda vai mudar um pouquinho esse número, a hora que vier o dado definitivo, né, mas isso mostra o que a gente fez na pecuária. Então, isso possibilitou a gente atingir a incrível marca de 3,7 milhões de toneladas em equivalentes carcaças, não é a tonelada métrica, né, que foi 2,8, em equivalente carcaças exportados, né? E essa marca, ela era esperada para daqui a alguns anos, e a gente veio 3, depois 3 e um pouquinho, e agora 3,7 milhões. E mesmo assim, Alexandre, a quantidade de carne ofertada para o consumidor interno, que ficou, né? Então, exportou e ficou. Aumentou mais do que a exportação até, né? Então, a gente conseguiu produzir o recorde, exportar o recorde e colocar no mercado interno também a quantidade recorde de carne. Isso é uma condição muito interessante para a pecuária brasileira, né? Não, sem dúvida. E considerando esses recordes, né, e você falou também que no último trimestre, de fato, a curva inverteu, né, ou seja, em relação a dezembro, em relação ao terceiro trimestre do ano passado, houve uma queda. Dá para a gente dizer que, finalmente, esse ciclo de oferta mais abundante de animais de abate chegou ao fim? Dá para dizer isso claramente? Essa que é a grande questão, né, Alexandre? Para a gente projetar agora o que vai acontecer daqui em diante, a gente precisa tentar entender o que aconteceu, né? Então, o que foi 2024? Foi um ano, sim, né? Óbvio, né? A gente tem um descarte maior de fêmeas, isso a gente pega nas estatísticas, né? De matrizes, né? Só que também temos dois fatores que aconteceram junto. A quantidade de fêmeas jovens que entrou no abate, ela foi maior, né? Então, isso está aumentando. Isso eu acredito que não volta, Alexandre. Eu acredito que a gente mantém crescendo. Não pode oscilar um pouquinho, claro, se o produtor ficar animado para produzir bezerros e correr naquela busca para aumentar a quantidade de fêmeas do rebanho, ele tende a segurar um pouquinho, né?
Mas aumentou também outra categoria, que são os machos. Então, o recorde ele não está só no descarte de vacas, né, na quantidade de vacas abatidas. Ele está também no que foi produzido, que o macho só serve para o abate, né, ele não fica no rebanho, ele é produzido para ser abatido. E aí, se a gente considera esse ganho de produtividade do rebanho brasileiro, aí a gente tem que trabalhar com a perspectiva de que a resposta também vai vir mais rápido. Então, é evidente, a gente cresceu muito, eu não acredito que a gente tenha fôlego para continuar aumentando a produção, como aumentou, mas parar nesse patamar para depois voltar a subir, eu acho que é bem factível. Então, a inversão do ciclo, ela pode acontecer num nível de abate de fêmeas maior do que o mesmo período similar de ciclos anteriores, Alexandre. E se a gente considerar essa perspectiva, se isso se confirmar, é um resultado muito bom para a sociedade brasileira, né? Porque ela não vai colher aquela quantidade de aumento de preço de carne, né, que aconteceu, por exemplo, de 2019 até 2022, quando a gente reteve aí sim, né, a gente teve uma novidade muito grande no mercado, que era produzir um macho de até 30 meses, que o mercado estava pagando bem mais, né, e aí a gente segurou muitas fêmeas para entrar nesse modelo, né, num momento que a gente estava exportando muito, isso elevou muito os preços de carne. Eu acho que agora nós já estamos com uma maturidade da pecuária que permita a gente continuar abatendo uma quantidade maior de fêmeas e gerando uma quantidade maior de machos também para manter a produção. Então, ela não deve continuar subindo, pode até cair, a gente aqui está projetando uma quedinha de produção, né, Alexandre? Mas eu não acredito numa queda muito brusca como aconteceu em momentos anteriores. E aí a gente tem que levar em consideração uma coisa também, quando a gente fala de descarte. Nem toda fêmea abatida é um descarte. Quando a gente fala de descarte, nós estamos falando da matriz que está sendo retirada do rebanho, né? Então, a pecuária tem que abater fêmeas também. A gente precisa considerar a fêmea como parte do produto também gerado pela pecuária, né? E aí, claro, eu abati matrizes descartadas e vou ter que substituí-las, né? Então, toda essa velocidade do rebanho precisa ser considerada numa análise aí de abate para os próximos meses. Uma coisa que, olhando para os números aqui, eu reparei é que nesse último ciclo, né, de oferta um pouco maior, né, de aumento consecutivo de oferta de animais para abate, que eu até anotei aqui, foi de 2021, foi o ponto mais baixo, né, e teria encerrado agora em 2024, esse crescimento, né, quando você olha a curva no gráfico, ela dá uma esticada muito mais acentuada do que em ciclos anteriores, né? Eu fiz umas contas rápidas aqui, nos outros ciclos o crescimento variava de 17%, 19%, 20%, e nesse último ciclo, entre o ponto mais baixo e o ponto mais alto, né, ao longo de 3, 4 anos aí, foi de 40%. Essa curva, né, mais acentuada, o que isso significa na prática? Pode ser que na inversão do ciclo agora, né, onde a oferta vai ser um pouco mais restrita, essa curva se acentue também, né, ou seja, a restrição seja mais acentuada nos próximos anos, ou vai um pouco em linha no que você já começou a falar dessa modernidade, dessa mudança na pecuária, focando muito mais em produtividade do que propriamente em número de cabeças, digamos assim. O que deve acontecer? O que acontece com quando a gente olha essa curva? O que acontece a partir de agora? Vai ser mais acentuada ou não necessariamente? Eu acredito que não vai ser acentuada essa queda, Alexandre, justamente pelo que você mesmo colocou aí, né? Nós temos um nível de produtividade mais alto, né? E um amadurecimento do produtor também maior, né? O que aconteceu no último, né? Que deu essa... Primeiro a gente cai ali, né? Vai até umas 6, 7 milhões de toneladas de cabeças ali na faixa batida por trimestre, para vir agora para a faixa de 9 a 10, né? O que eu acho que aconteceu nesse período? A gente tem que considerar alguns fatores. Primeiro, uma mudança muito brusca na realidade da pecuária, né? Então, a gente tem uma pecuária lá evoluindo, de repente entra o mercado chinês pedindo um produto que só pode ser atendido você gerando um bezerro novo. Você não tem como voltar à idade de um animal
ou se ele está lá com 26, 28 meses e demora ainda um tempão para ele chegar, não tem como antecipar, né? Então, aí você criou um fator que eu preciso produzir bezerro a qualquer custo, né? Nós tivemos o recorde do ágio, do preço do bezerro por quilo, ou por arroba, né? Em relação ao preço do boi, aconteceu nesse período aí, lá de 2020, 2021. Isso fez com que todo mundo tentasse manter, criar um rebanho, manter uma vaca ou criar um bezerro, né, produzir. Inclusive, Alexandre, é um dos grandes casos analisados na pecuária, nessa inversão de ciclo, né, que teve 2022, 2023, é o tanto de gente que se posicionou na pecuária, que entraram no momento que o mercado estava em alta, né? Então, muita gente comprou esse rebanho, depois foi vender isso na baixa, são cases estudados, né? Então, nós temos um movimento muito novo naquele momento. Muita gente entrou. Então, seguraram, sim, muita fêmea naquele período, né? Inclusive vazias, né? Não geraram bezerros. Isso foi melhorar depois, a partir de 2019, 2020, 2021, que a gente, inclusive, conseguiu medir o desempenho, né? Das matrizes do rebanho brasileiro, que melhoraram a quantidade de bezerros ofertados no mercado, e aí a gente vai colher tudo isso aí, a partir dos anos seguintes. Então, foi uma mudança muito brusca, num período muito rápido de tempo. Então, isso segura, num período muito curto, né? Segura, num primeiro momento, o abate, que foi o que aconteceu nesse período, e depois a gente solta esses animais no mercado. E a gente precisa avaliar uma outra informação difícil de conseguir, Alexandre, mas a gente aqui, por estimativa, perfil de rebanho, movimento de rebanho, né? A gente acaba fazendo por diferença. Nós temos uma parcela nesse período dessa grande mudança. Então, lembra, você tem os frigoríficos exportadores tendo condição de pagar um preço muito melhor para o boi do que aqueles que não exportam. E temos um estoque de animais mais velhos no rebanho que não eram atrativos para esse mercado exportador, né? Quem ficou no mercado interno nesse período, né, provavelmente, a gente teve um ganho de competitividade daquelas plantas que sonegam. Então, não é que o frigorífico passou a sonegar. A planta que sonega tinha uma competitividade maior nesse momento. Então, é provável, claro, isso aí precisa ser estudado com mais, com mais critérios, mas a gente aqui, na metodologia nossa, a gente conseguiu medir que entre 2019 e 2022 aumentou a proporção de informalidade do mercado temporário, né? Por quê? Porque deu vazão para esses animais que não tinham aceitação. Então, isso pode estar sendo escondida na curva do mercado formal, que é essa que o IBGE publica, né? E agora está acontecendo o efeito inverso. A competitividade grande está no formal, tanto pela exportação como o ano muito bom que os frigoríficos tiveram, que foi piorar a partir de agosto de 2024, né? Que aí os indicadores caem. Então, formal ganhou competitividade. Hoje, a gente está com nível de formalidade também na pecuária, outro recorde, provavelmente o mais baixo da história hoje o abate informal da pecuária brasileira. E dá para ter uma ideia de quanto que, assim, o que vocês estimam? Porque teve alguns anos já, vou entregar a minha idade, mas a informalidade estimava-se que era quase meio a meio, né? Para cada um abatido, um era informal, né? Um legal, um que o IBGE falava, tinha outro que era informal. Hoje vocês estimam que esteja em quanto, mais ou menos? Então, Alexandre, olha que interessante, né? A gente, às vezes, como a gente manda os dados para o Beef Report da BIEC, que é muito consultado, a gente, às vezes, o pessoal questiona, se o número de informal não está muito grande, Maurício, não é exagerado? Não, aí que está a parte legal. Se eu tirar o que é abatido nas fazendas para consumo próprio e considerar todo o mercado, a informalidade estimada pela Tenagro em 2024 seria de 3% da produção de carne. É muito pouco.
né? Claro, você tem lá 4,5 milhões de cabeças que estão sendo abatidas para consumo nas propriedades, mas ela não está sendo vendida, ela não está indo para o mercado, é o consumo, ou o produtor que abate para ele mesmo, para a família dele, ou aquele que abate para colocar na cantina para os funcionários, fazendas maiores, né? Então a informalidade está muito pequena. Para você ter uma ideia, o número do IBGE fechado para 2024, 10,2 milhões de toneladas de carcaça, né? O número fechado aí de 2024. A nossa estimativa para a produção de 2024 são 11,7 milhões de toneladas, considerando o abate formal, os 10,2 do IBGE, mais aquela quantidade de carne que é abatida para o consumo nas propriedades, né? Lembrando que dentro das fazendas de pecuária que tem boi, o consumo per capita é muito maior do que o consumo per capita médio da cidade, né? Ele tem mais acesso a essa carne do que a população comum, né? E falando um pouco, né, tentando prever o que vai acontecer daqui para frente, agora, como você falou, né, a partir de agosto, ou seja, ao longo do terceiro trimestre do ano passado, a competitividade dos frigoríficos começou a cair porque o preço começou a subir, né, ou seja, e se concretizou com o número menor de abate. Você acha que, do ponto de vista de preços, né, preços ao frigorífico, né, e consequentemente ao consumidor também, mas essa queda na competitividade, né, ou seja, vai ficar mais caro comprar boi a partir de agora, ou essa oscilação, por conta desse ganho de produtividade que você fala, ela tende a ser mais atenuada, né, ou seja, produtividade, obviamente, né, como você falou, espera uma queda, sim, mas essa volatilidade do preço para o frigorífico e para o consumidor tende a ser menos perceptível do que em anos anteriores. É o que se espera, né, Alexandre? Mas lembra que é tudo muito novo, né? A gente ainda tem uma estatística muito falha no Brasil em relação a rebanho, em relação principalmente a rebanho, né? Então, a grande pergunta que faz, né, nós temos muita fêmea para bater, qual é o tamanho do rebanho? Então, esse é o problema que a gente tem, né? E as forças nas fazendas, elas são muito diversas. Então, além da gente ter que saber o rebanho, esse rebanho está mudando de mão? O que está acontecendo com o rebanho de subsistência? O que está acontecendo com os produtores mais dinâmicos? Como que eles estão se posicionando? Qual é o impacto da integração lavoura e pecuária? Quer dizer, nós temos tanta coisa para a gente medir e que pode alterar, mas o racional é esse mesmo, a gente ter oscilações menores. Agora, a gente precisa levar em consideração uma coisa, perspectiva de aumento de exportação para esse ano, principalmente considerando a abertura de mercados extremamente interessantes, como Coreia do Sul, né, e Japão. Então, o que isso faz com o preço? Porque os frigoríficos exportadores, então eu tenho um mercado, ele vai pôr na conta, eu tenho determinada parte da carcaça que está indo para um mercado que me dá lucro, né? Legal. Então, ele vai atender esse mercado, ele vai abater esse animal, vai pagar para ter esse animal dentro da característica que ele precisa. Mas, e o restante do corte que não vai ser exportado? Eu consigo direcionar para outro mercado ou eu tenho que precificar no mercado interno? Então, olha a dificuldade que é administrar um frigorífico, né? O pessoal acha que o frigorífico ganha muito dinheiro muito fácil. Não é. É muito complicado. Tanto é que você analisa, né, a margem EBITDA dos frigoríficos aí, elas são estreitas, né? Mesmo os frigoríficos melhores, lucrativos, que crescem, têm margens complicadas. Então, é uma ginástica, né, Alexandre, complicadíssima, e isso vai definir qual é o preço. Porque às vezes ele está tendo lucro com esses cortes, ele coloca carne no mercado interno, e a hora que a gente analisa o indicador de margem no mercado interno, você fala, como é que aquele cara está sobrevivendo, né? Em parte pelo que exporta, né? E aí aquele que não exporta está numa situação desesperadora. Então, esse é um cenário que a gente pode considerar para a realidade de 2025. Uma dificuldade muito grande do frigorífico que está posicionado só no mercado interno. E aí, as forças, né, vão dizer, eu tenho oferta relativa para atender o mercado interno dentro da possibilidade que a gente tem? Tem. Então,
aí o preço não oscila tanto, os frigoríficos ficam com margem mais apertada, mas eles conseguem sobreviver, né? Se a gente tiver uma oferta mais restrita, aí a gente tem uma dificuldade muito grande para o frigorífico de mercado interno e, claro, né, dependendo do nível dessa restrição de oferta, isso seria repassado para o consumidor a preço maior ainda, né? Nesse momento, Alexandre, o cenário que a gente tem desenhado aqui, claro, né, com todas as ressalvas que a gente tem que tomar, porque são projeções, a gente acredita que os preços fiquem nesses patamares que estão. Então, claro, cai agora, a entrada de safra, é a época que concentra maior abate de fêmeas, que o pessoal vai lá, vê que está vazia e vai desmamando bezerro, então ele começa a colocar essa fêmea no mercado, então deve cair, depois deve subir um pouco, mas na média do ano, essa é a projeção nossa, um preço médio aí em torno dos 325, 330, 335, na média do ano, para referência São Paulo. Claro que a gente tem que rever isso aí a cada semana, né? Cada notícia nova que tem, cada informação a gente tem que avaliar novamente, mas essa é a leitura nossa para esse momento aí, né, segunda semana aí de fevereiro. Maravilha, você falou do que se exporta ou não. Eu lembro que, conversando uma vez com o presidente de uma grande frigorífico, de uma grande empresa, ele falou assim, as pessoas esquecem que picanha ali, cada boi tem a sua picanha ali, e tem todo o resto do boi para vender. Ou seja, a picanha, né, que é ficou famosa aí, é um pedacinho pequeno dentro do boi que, tudo bem, eu posso exportar a picanha ou, né, precificar no valor maior, mas tem todo o resto, né, para colocar no mercado também, não dá para jogar fora, né? É muito comum esse erro, né? O pessoal acha que o boi é feito só daquela parte. Então, hoje tem uma discussão muito grande em 2024. Por que não é precificado os mercados que pagam mais que a China? Por que a China acaba sendo a referência? Primeiro, pela quantidade, né? Então, a China, a gente tem aqui um relatório mensal, né, para os clientes, que a gente coloca lá os 16 maiores clientes do Brasil de carne bovina. A China sozinha compra mais que os 15 em seguida. Então, o volume é grande. E a proporção do animal que a China leva também é equilibrado, Alexandre. Isso é muito bom para o frigorífico, né? Porque é uma parte maior que vai para lá. Então, imagina alguns mercados que pagam muito, mas levam lá só o contrafilé, ou só o alcatra, ou determinada parte da carcaça. Essa parte é legal, ela é bem avaliada, ela é bem valorizada, mas na hora de pagar o boi, ele vai ter que precificar todo o resto no mercado interno. E acho, né, não falo isso, às vezes o pessoal fica bravo comigo, que fala que eu estou agradando o frigorífico, acho que um dos negócios mais complicados para se administrar é um frigorífico, né? Principalmente de um animal tão grande que é o boi, que tem uma quantidade enorme de cortes, uma dificuldade de operação complicadíssima, né? Muito, muito complexa, e ainda temos que considerar os miúdos todos, né? Não pode sobrar nada, você tem que vender tudo, porque se estocar, você tem um problema, né? Então não é uma operação fácil, né? O boi é diferente do que no imaginário das pessoas, né? O boi, ele segue uma lógica inversa, né? Qualquer produto que você vai comprar, você geralmente compra componentes, peças e monta um produto que esse produto vai ser vendido. No caso do boi, é o contrário, né? Você tem uma coisa que você vai desmontando e cada peça dessa desmontada tem um valor diferente num mercado diferente, né? Ou seja, é uma engenharia praticamente, um exercício complexo de se fazer e falar, o preço é esse, né? Uhum. Imagina a ginástica para tudo isso, né? Maravilha. Maurício, obrigado pela conversa aqui, pelo tempo. De novo, vamos mantendo contato. Qualquer novidade aí nesse mercado de boi, de pecuária, pode lembrar da gente que a gente volta a conversar. Eu que agradeço, Alexandre. É um prazer, sempre um papo bom aí. Desculpa muito a informação que eu passei, mas boi é assim mesmo, né? Carne bovina é complicado, porque a gente tem várias componentes e variáveis que atuam aí ao mesmo tempo, né? Obrigado aí, um prazer conversar com você.